Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sábado 24 de agosto e o nosso Benfica volta a entrar em campo. E como já tínhamos poucos problemas, agora aparentemente parece que temos mais um. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 24 de agosto e no dia 24 de agosto de 2008 estreava-se com a camisola número 10 do Benfica, Pablo Aimar. El Mago chegava assim ao clube, ao glorioso, pelas mãos de Rui Costa, mas também com a promessa de fazer esquecer o astro da luz, o maestro da luz. Pablo Aimar prometia não ser um novo Rui Costa, mas tentar deixar marca ao serviço do Benfica e de águia ao peito. E foi isso mesmo que fez. Infelizmente, na sua estreia não pôde levar o jogo de vencida, pois o Benfica acabaria por empatar em Vila do Conde a uma bola com o Rio Ave. No entanto, Aimar encantou logo na primeira partida e deixava assim os pequenos destellos do que mais tarde viria a ser um jogador lendário ao serviço do glorioso. E agora, ainda antes de falarmos das nossas notícias, queria relembrar que amanhã é dia de Benficando Noite Dentro. Aí está o nosso super live de mais de 12 horas, onde vamos ter imensos convidados. Já sabemos então quem vão ser as caras conhecidas do plantel de amanhã, que vão estar aqui a debater a situação atual do nosso Benfica e também do mercado de transferências, as expectativas para a nova temporada, ou seja, para a temporada em que estamos, e tudo aquilo que vai à volta do clube encarnado. Por isso já sabes, amanhã, a partir da 1h30, se não tens nada mais importante que fazer e se queres debater o nosso Benfica, vem benficar connosco aqui no live chat. E entretanto, hoje vai ser um dia bastante complicado, pois como eu estava a dizer no início do vídeo, o nosso Benfica entrou hoje em campo. Em primeiro lugar, já apanhei uma molha de manhã, porque aqui sim está a chover, pois eu fui de moto para o trabalho esta noite, e um de vocês aí em casa recordou-me que o Benfica já tinha lançado um novo episódio do Mística 2, e assim sendo, vou tentar fazer o react daquilo que é a conversa entre José Henrique e Anatoly Trubin, daquilo que é o terceiro episódio do Mística 2. Para além disso, ainda tenho que acabar os slides do live de amanhã e ainda tenho que ver o Benfica e fazer o vídeo de análise da partida, que infelizmente já não deve sair hoje, e a ver se consigo lançar amanhã de manhã antes do live. Bom, e agora vamos deixar-nos então de lenga-lengas e ver então o que é que as capas têm para nos dizer hoje. E começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Samu Dragão até 2029. Avançado 20 anos, campeão olímpico pela Espanha, é a arma para o ataque. O Atlético Madrid recebe 15 milhões de euros por 50% do passe. E diz o mesmo, sei que estou preparado para jogar aqui. Entretanto, o Futebol Clube do Porto entrou hoje em campo frente ao Rio Ave às 6 da tarde e Tony Martínez a caminho do Alavés por 2,5 milhões de euros. David Carmo no Olympiacos pode render 15 milhões e Denis Goul já está na Invicta e é apresentado hoje. E entretanto, Fábio Vieira negociado com o Arsenal. E Vítor Bruno diz, comunhão com a direção é total. Não fugiu ao tema das movimentações de mercado dos portistas. E para os lados do Dragão, devem ter encontrado um poço de petróleo, pois há umas semanas só tinham 8 mil euros em caixa e agora é só gastar, só gastar, só gastar. E ainda vem mais Fábio Vieira emprestado. Mas enfim, eles lá saberão das finanças deles. Nós, como Benfica e um clube que respeita assim a lei, deve se preocupar com as finanças próprias. Ainda aqui no Sporting, verde elétrico, no Farense 0, Sporting 5. Leões voltam a golear e mantêm a pressão alta antes do duelo com o Futebol Clube do Porto. Gyökeres assinou o hat-trick. Maxi Araújo desbloqueado é reforço. E Ruben Amorim diz, clássico, tenho uma ideia do que podemos melhorar. Ainda aqui no Benfica 1, Sporting 2, Leoas viram feras e levam supertaça. As águias chegaram ao intervalo a ganhar, mas Telma Encarnação e Cláudia Neto assinaram a reviravolta. E infelizmente as nossas miúdas ontem não conseguiram ganhar a supertaça. Infelizmente o Benfica até começou por estar a ganhar, mas sofreu a reviravolta, como diz aqui e bem o jornal do jogo. E não conseguiram materializar a superioridade que tinham mostrado há umas semanas no Algarve, naquela partida que eu estive a ver. Infelizmente já perdemos mais um troféu de pré-temporada. Ainda aqui no Braga, Yuri Ribeiro desviado do Famalicão. O lateral escolheu a pedreira e causou desconforto entre clubes. E por falar em desconforto, vamos então ver a notícia que eu estava a falar no início do vídeo, que é assim parte dos destaques do nosso Benfica. João Mário tem ofertas para sair.
ficou fora dos convocados e tem propostas em cima da mesa. E Schmidt diz, 11, temos de contar com os suplentes. E recordo que o Benfica recebe assim o Estrela da Amadora hoje às 8h30. Pois é, meus amigos, isto é a notícia que eu tinha falado no início. Aparentemente, João Mário pediu para ficar de fora dos convocados. Não sei se tem a ver com estas propostas que tem em cima da mesa, se tem a ver com a subidela monumental que o mesmo recebeu na última partida no Estádio da Luz, quando foi substituído frente ao Casa Pia. Uma coisa é certa, o nosso segundo capitão pediu para não ser convocado, e isto, na minha opinião, é grave, pois ao fim e ao cabo ele é um profissional de futebol, não é a primeira vez que foi assobiado e tem que perceber que está a servir o Benfica, pois é para isso que é pago, para servir o Benfica e não para servir a ele próprio. A não ser que esteja mesmo de saída. E se estiver de saída, volto a relembrar que o Benfica só tem 3 jogadores acima dos 30 anos de idade no plantel, que são Otamendi, Di Maria e João Mário. E aparentemente, se João Mário sair, vamos ficar ainda mais inexperientes. Enfim, não nos podemos esquecer que não é apenas a qualidade futebolística dentro de campo. A experiência num plantel também faz falta. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Mais uma goleada. Novo vendaval com o hat-trick do sueco. Há 70 anos que os Leões não marcavam tanto nas primeiras 3 jornadas. Penalti sobre o 2-0 é bem assinalado? Falcão devia ter sido expulso? Não perca a opinião nas páginas centrais do jornal O Record. E Amorim diz, ficaram mais alguns por marcar. Eu sinceramente não vi o jogo, como é evidente. Em primeiro lugar porque estive a trabalhar e em segundo lugar porque normalmente não vejo jogos que não sejam do Benfica. Mas enfim, já tive a oportunidade de ver alguns desses lances e são no mínimo duvidosos. Mas enfim, não me vou meter com a arbitragem, pois tenho muito que me preocupar hoje para ainda me estar a preocupar com a arbitragem dos Leões. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Omar Odion é reforço. Os Dragões pagam ao Atlético de Madrid 15 milhões de euros por 50% do passe. Fábio Vieira volta por empréstimo, Cano no Olympiacos via Nottingham e Chico Conceição na Juventus sem cláusula. E aqui está então o Futebol Clube do Porto, uma vez mais bastante ativo no mercado e com destaque aqui no Jornal do Record. Mas estou aqui a vender este Omar Odion como se já fosse um grande craque e não é bem assim. É um jogador que tem bastante potencial, mas não é nenhum goleador. Mas enfim, não vou estar a pronunciar sobre os reforços dos nossos rivais. João Mário descansa dos adeptos, conversou com Schmidt e fica de fora da partida. Flamengo e Southampton podem ser a saída para o médio. E entretanto, Di Maria convocado. E isto sim pode ser uma boa notícia. Mas sinceramente, se o astro argentino não está a 100%, acho que não vale a pena arriscar. E isto não é nenhum desprimor ao Estrela da Amadora, mas sinceramente o Benfica tem potencial suficiente para poder jogar sem João Mário e sem Di Maria e ganhar ao Estrela da Amadora. Tem é que pôr os jogadores certos nas posições certas. E isto cabe a Roger Schmidt. Relativamente aqui à situação de João Mário, já disse tudo o que tinha a dizer. O segundo capitão do Benfica não pode pedir para ficar de fora, a não ser que realmente esteja mesmo de saída. E não por desconforto com os adeptos, pois os adeptos têm o direito a assobiar se estiverem descontentes. Eu não concordo, mas os adeptos têm esse direito. Vamos agora ver então o último destaque dos jornais desportivos e o que é que o Jornal A Bola tem para nos dizer hoje. Máquina! 14 golos em 13 jornadas. Campeão continua a arrasar e Gyökeres fez o terceiro hat-trick de leão ao peito. Adoro estar aqui, mas nunca sabemos o que vai acontecer, diz então Gyökeres. E ainda falta uma semana para o fecho do mercado. E atenção a todos estes hat-tricks e todos estes highlights, pois aqui os meus vizinhos ingleses estão bastante atentos. Ainda aqui em França, PSG goleia com mais 2 assistências de João Neves. E, entretanto, na Supertaça Feminina, Leoas caçam com reviravolta. No Benfica 1, Sporting 2. E aqui está então 2 tristes notícias. Em primeiro lugar, o Benfica perde a Supertaça e o tal jogador que também ia flopar para o estrangeiro, nas poucas de alguns dos adeptos mais anti-benfiquistas, acaba mesmo por estar a impor-se numa equipa tão difícil como o Paris Saint-Germain, mostrando uma vez mais que talvez o valor que João Neves saiu para o Paris Saint-Germain era desajustado relativamente ao seu potencial. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Omar Odion contratado e Fábio Vieira de volta. O ponta de lança que esteve com um pé no Chelsea chega do Atlético de Madrid e custa 15 milhões de euros por 50% do passe. E o médio português, emprestado pelo Arsenal sem opção de compra.
David Carmo no Olympiacos, Tony Martínez no Alavés e Francisco Conceição fica de fora, mas ainda não há fumo branco com a Juventus. Ai, sinceramente, vamos então ver o último destaque do glorioso. Amdouni é craque. Joelson Fernandes jogou com o avançado no Basileia e traça-lhe o retrato para o jornal A Bola. Entretanto, João Mário falha o jogo e Saída está em cima da mesa. E Roger Schmidt diz: espero ter a oportunidade de deixar o Renato jogar. Oh meu amigo, não tens de ter oportunidade. Se o Renato está disponível e se anda a treinar bem, tem que jogar. Pois o Benfica tem que parar de jogar com 2 médios defensivos, principalmente contra equipas de nível inferior, pois isso não faz qualquer sentido. Não vemos nenhuma equipa de futebol moderno atual a jogar com um duplo pivô defensivo contra equipas de menor calibre. Poderá ser usado num jogo de maior calibre, como é contra os nossos principais rivais, como é o caso do Sporting ou do Porto, ou até contra um grande europeu. Mas com todo o respeito ao Estrela da Amadora, contra o Amadora em casa, jogar com um duplo pivô defensivo não faz qualquer sentido. E só espero que Roger Schmidt não volte a cometer o mesmo erro que já fez nas 2 jornadas anteriores. É assim está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é lógico, o grande destaque para nós, hoje benfiquistas, tem a ver com esta situação de João Mário, mais uma novela que atinge o balneário encarnado e que sinceramente não traz bom augúrio, nem para o jogador, nem para os adeptos encarnados, pois de certeza absoluta que se o jogador acabar por ficar no Benfica e voltar a entrar em campo, muito provavelmente vai voltar a sentir a fúria dos adeptos, pois nós benfiquistas já sabemos como somos bastante exigentes e não temos paciência nenhuma. É assim está feito então o vídeo e antes de terminar queria ainda recordar uma vez mais que amanhã estaremos em direto por mais de 12 horas no nosso Super Live Benfica Noite Dentro. E se não sabes o que é isto, trata-se da tarde-noite mais benfiquista do ano. Não por eu ser mais benfiquista do que ninguém, mas porque vamos ter cerca de 20 convidados e vamos estar mais de 12 horas a discutir o atual momento do Benfica, o mercado de transferência e as expectativas para esta temporada. Por isso já sabes, amanhã a partir da 1h30, vem Benficar connosco. É assim está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até amanhã. Viva o Benfica!